muito bom dia, seja todo mundo bem-vindo a mais uma live do Investidor Digital Doce Doce. Todo dia a gente encontra aqui com a Vanessa e com vocês para falar sobre algum assunto interessante sobre os investimentos imobiliários. Mais especificamente, iremos descobrindo, sem pressa, mas sem pausa também, como investir em apartamentos e fazerem com que se paguem sozinhos. Isso é quando a gente conquista que o aluguel seja maior que a parcela do financiamento, né, Vanessa? E do que a gente vai falar hoje? Muito bem, eu sou Vanessa Medeiros, esse aqui ao meu lado é Inácio Corrales, e hoje o tema da nossa aula é como investir em mais de um apartamento se já tenho um financiamento no meu nome. Isso é possível? Estou condenado à morte? Nunca mais eu poderei investir em outro apartamento, a não ser que eu pague a última parcela do financiamento? Calma, respira, vá! Não é dessa forma. Existe uma solução se você está nessa situação, tá? E antes de começar, eu quero sim colocar minha coroa de louro aqui, olha que linda, porque ela representa muita coisa aqui para quem está chegando agora. Ela representa vitória, ela representa força, coragem, perseverança, antes de tudo, porque isso aqui é um jogo de mentalidade. Se você entender o mindset, as questões mais técnicas, mais práticas, é um detalhe. Aqui nós vamos trazer tudo o que você precisa para você conseguir investir num apartamento e fazer com que ele se pague sozinho. E principalmente você está numa mesa onde a gente vai trabalhar a sua forma de pensar, sua forma de enxergar o mundo, de ver e reconhecer as oportunidades, que no final das contas é o que mais vai pesar na balança. Informação clara de onde estão as oportunidades e mindset de investidor, alguém que tem coragem de fazer o que tem que ser feito para construir aquilo que deseja. Então, não é à toa que nós chamamos essa comunidade de comunidade dos romanos, porque um romano é aquela pessoa que já fez o seu primeiro investimento. O romano é aquela pessoa que já é livre, diferente do gladiador, que é a pessoa que está lutando para conseguir se tornar livre, começar a investir em apartamento, usar o veículo do investimento imobiliário para conquistar sua liberdade financeira. Acredito que todo mundo que está aqui é gladiador, na essência, está aqui, tem coragem, está lutando, está levantando todo dia para ir trabalhar, então está lutando por sua liberdade. E aqui a gente vai usar esse arquétipo, né? essa ideia do gladiador para a gente lutar essa guerra, porque é uma guerra. O mundo quer que a gente acredite que não dá, que não vai funcionar, que é difícil demais, que isso aqui não é para todo mundo, é só para gente muito rica, e a gente está aqui batendo no contrário, o contra-intuitivo. Estamos aqui para desafiar o status quo. É para você, sim. Se você não está pronto hoje, a gente vai ensinar você como é que você vai ficar, o que você tem que fazer para ficar pronto amanhã, ou mês que vem, ou quanto antes, entendeu? E sempre existe uma forma de você mudar a tua história. E nós estamos aqui para provar de forma sistemática que investir em apartamentos e conseguir fazer com que eles se paguem sozinhos é para qualquer pessoa que trabalhe e tenha uma renda mensal. Vem comigo, vem com a gente, você está no lugar certo. O show está apenas começando. Ilustrem aí o seu escudo, afie a sua espada, porque a batalha vai ser inesquecível. A aula 2 já foi liberada. Ia falar a mesma coisa, que a aula 2 já foi liberada. O que é esse negócio da aula 2? Eu não vi nem a aula 1, o que é isso? Me explica. Bom, a gente, talvez você saiba, talvez não. Você acabou de entrar, talvez nos segue há várias semanas ou vários meses, eu não sei. O que eu posso te falar é que essa semana é o que nós chamamos uma semana de workshop, uma semana intensa, onde que a gente supera desafios envolvidos, relacionados com investimento imobiliário.
São 3 aulas. A aula número 1 foi liberada na segunda. É uma aula intensiva, gravada, e você tem acesso a vê-la já já. Recomendo, inclusive, você fique conosco aqui, participe dessa transmissão, que é um complemento daquelas aulas que já foram liberadas a partir da segunda-feira. Só que hoje de manhã, às 8 horas da manhã, em ponto, como foi prometido, liberou a aula número 2. Nessa aula, a gente habla sobre como escalar nossos negócios imobiliários. Só que tem uma sensação, talvez eu estou errado, mas tem uma sensação que nessa aula não ficou suficientemente claro como é possível conseguir mais de um financiamento de forma sequencial, que não é a mesma coisa que de fazer de forma paralela ou simultânea. O segredo é fazer. Eu acredito que é muito errado fazer investimento múltiplo. É muito certo fazer investimentos seriado. Um depois do outro, que nem a série do Netflix. Tu pode até maratonar uma série, mas tu não olhas 5 capítulos simultaneamente. Você primeiro vê um, depois vê o outro, depois vê o outro. Isso também é válido para nossas aulas. A aula 3 será liberada na sexta-feira, mas tu já pode ver a aula 1 e a aula 2. Será muito, 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 muito mais fácil de enxergar a oportunidade que será pré-anunciada na aula 3, se você primeiro olhar a aula 1 e a aula 2. Faz mais sentido as coisas. Senão você não vai conseguir enxergar. E já te falo uma coisa, quando você enxerga uma oportunidade, não consegue mais desver. Tá ali. Inclusive, chega a ser até frustrante. Não sei se vocês às vezes conseguem perceber que eu fico meio, que não consigo me expressar. Não é só dificuldade idiomática. Para quem não percebeu, eu sou estrangeiro, moro no Brasil, casado com brasileira, filho brasileiro, mas eu sou estrangeiro. E isso é uma dificuldade de me comunicar. Eu prometo que eu vou fazer um esforço extra por modular bem, falar mais devagar, se vocês prometem prestar mais atenção e se esforçar extra para me entender. Eu tenho muito para compartilhar com a Vanessa aqui com vocês. Inácio, o povo brasileiro é um povo super receptivo. Todo mundo gosta de ajudar quem está com dificuldade de falar português. Então, fique tranquilo, a gente se entende, você vai falando bem devagarinho que está tudo certo. Ah, é? Eu não sei, não tenho certeza. Eu já, quando comecei a aprender português, adivinha quais foram as primeiras palavras que eu aprendi? Palavrão, certeza. Só palavrão. E já passei tanta vergonha na minha vida aprendendo português. Aqui, não sei se é costume do interior, mas já me trollaram um monte de vezes. Tipo assim. Trollar. Mas aí que tá a graça, né? Se for pra gente só ser boazinha, não tem graça. Tem que trollar. Tem que trollar mesmo, gente. Ai. Bom, voltando no assunto. Como investir mais em um apartamento se já tem um financiamento no meu nome? Na aula 1, a gente falou muito sobre essa oportunidade, o que significa, como aproveitá-la. Ontem, na aula de complementação, a gente conheceu a Raquel, que é a nossa analista financeira, uma pessoa de anos de experiência fazendo análise financeira para que você consiga investir financeiramente responsável. Inclusive, durante a semana, durante a transmissão de ontem, a complementação da aula de ontem, a gente deu acesso a uma reunião com ela. Liberamos algumas reuniões antecipadas do lançamento que será feito semana que vem. E vamos dar instruções de como ter acesso a ela novamente para que você não perda essa oportunidade e se antecipe. Quem está mais preparado consiga investir melhor e mais rápido. Os lançamentos, e particularmente o lançamento da semana que vem, tem a característica de que são muito rápidos. Abre e fecha o carrinho rapidinho. Abriu na segunda, fechou na terça. Na quarta, no máximo. 24, 48 horas, no máximo. Então, tem que ficar bem ligado. Só para terminar e concluir a minha eu já te deixo falar para você me ajudar a entrar na pauta de hoje. Ontem a gente falou sobre financiamento. Tá? Porque falar da oportunidade, bonitinho, resolvemos o problema da entrada, entrada parcelada,
sem necessidade, inclusive, do ato. Se você tiver poupança, vamos dar, negociamos descontos especiais e tal. Inclusive, hoje de manhã consegui alguma coisa extra, que já te falo depois dessa live, Vanessa. Já aviso vocês que consegui um negocinho extra hoje de manhã. Causa que já tem muita boa participação, tá entrando muita gente diariamente nas nossas comunidades. E vamos dar instruções de como você pode participar da comunidade se você entrou aqui e não sabe como. Só que, bora, com financiamento tá bom. E como que eu vou conseguir o financiamento do meu segundo apartamento e do meu terceiro apartamento? Porque a gente na aula 2 de hoje fala sobre isso. A estratégia de ciclos e superciclos para a construção de portfólio de investimento imobiliário. Se você quer ser livre financeiramente, você quer comprar sua casa à própria vista, você quer, sei lá, você quer viver das rendas, você quer se antecipar à sua aposentadoria ou garantir sua aposentadoria, complementar sua aposentadoria. Se você quer comprar 2, 3 apartamentos, viajar pelo mundo vendendo ele depois, passando um ano sabático, não é com um apartamento que você conquista esse nível de sonho, tá? Você tem que construir um portfólio de investimento imobiliário. Se você está construindo patrimônio para seu futuro, não é com um apartamento que você vai resolver sua vida. Resolve muita coisa, com certeza. Mas você precisa de construir um portfólio, mais de um apartamento. E isso é necessário resolver o desafio de conseguir mais de um financiamento, de forma sequencial, que não é a mesma coisa que fazer de forma simultânea, como eu estava falando no início. Vanessa, desculpa, não te deixei falar. Talvez, quem somos nós? Nós somos uma comunidade de microinvestidores que nós temos capacidade de negociar por volume, porque nós vamos na incorporadora não para negociar um apartamento ou 2, mas sim 5, 10, 15, 20 ou mais apartamentos. Ou seja, quando nós negociamos por volumes, nós temos bônus, garantias, benefícios que quando você vai comprar um apartamento só, você não consegue. Então, nós não vendemos curso online, tá? Para deixar todo mundo na mesma página. Não vendemos curso online sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Nós entregamos tudo de forma gratuita, ajudamos as pessoas de forma gratuita, com análises, pessoas que têm interesse em investir, mas não sabem ainda por onde começar, se dá certo no caso dela. E aí, depois que nós entregamos as aulas do workshop, que são gratuitas, para a pessoa aprender a investir, enxergar a oportunidade, depois disso tudo, o que acontece? Nós trazemos uma oportunidade de investimento para a comunidade, certo? Que é o que vai acontecer depois da aula 3. Só quem assiste as 3 aulas consegue fazer o investimento, consegue aproveitar essa oportunidade. Quem não assiste as 3 aulas não consegue, tá bom? Então, é isso, só essa introdução, Inácio, para todo mundo ficar ciente de quem somos nós. E daqui a gente já vai começar, então, aqui nesse tema. Como é que eu faço? Se eu já tenho financiamento no meu nome, eu posso investir? Pode. Inclusive, eu queria que você me ajudasse a corrigir a ortografia desse banner aqui que eu botei. Etapas de um ciclo de investimento imobiliário, porque a maioria das pessoas acredita que um ciclo de investimento imobiliário termina quando você paga a última parcela do seu financiamento. E isso é totalmente errado. Falso. Você não precisa esperar a pagar a última parcela do financiamento ou quitar seu financiamento para você investir em um segundo apartamento. Isso é especialmente importante ou especialmente crítico ou fundamental se você consegue chegar a Roma, já que estamos falando de romanos e gladiadores, se você se transforma realmente no romano, que quando você conquista, não só o fato de você conseguir investir, mas também você conquista que o aluguel seja igual ou maior, aí, né, na briga, né, pode ser um pouquinho menor no início, especialmente se tem parcela decrescente, daí você rapidamente muda de ficar um saldo em contra, um fluxo de caixa negativo para um fluxo de caixa positivo, tá? Tá na área, né? Se você conquistar isso, nesse momento que o jogo muda.
Então, eu não sei se eu escrevi certo, tem alguma falta de ortografia aí, etapas no ciclo de investimento imobiliário, será que eu escrevi certo? Seria Etapas de um ciclo de investimento imobiliário, tá ok. Tá ok? Nossa, milagre. É, Milagre. 100% ali, mas tá ok, o pessoal entendeu. Tá. Etapas. Quais são as etapas de um ciclo de investimento imobiliário? Bem rapidinho, tá? Porque o tempo passa voando, eu não nem percebi, já passou 15 minutos. Deus me livre. Etapas. Número 1. A primeira etapa é essa aqui. Se preparar. Preparação para o investimento imobiliário representa 80% do esforço do investidor, especialmente entre nós, microinvestidores. Um grande investidor leva anos se preparando, estudos, contrata pessoas, profissionais expertos, engenheiros civis, caras das matemáticas mesmo, entendeu? Contrata estudos de mercado, faz um monte de coisa para conseguir tomar suas decisões de investimento, porque está investindo vários milhões, se não bilhões de reais. Talvez dólares. E nós temos que nos preparar também. E o período de preparação para atender essa parada é esse aqui. A gente comprimiu em 3 aulas. Porque não é um curso para você virar corretor de imóveis, é um curso para você ser capaz de decidir se você está ou não frente a uma boa oportunidade de investimento, para ninguém bater papo com você, para ninguém trollar você. Fala, Vanessa. E que oportunidade é essa? É a oportunidade que a gente vai trazer para você logo após a aula 3 do workshop. Se você não souber reconhecer, entendeu? Você não vai Vai conseguir, você passar vai por ficar na aqui, mesma. nem vai ver. Não vai ver. O Romano, só recapitulando, o Romano que o Inácio falou ali é a pessoa que já fez um investimento imobiliário. E então, depois você coloca aqui nos comentários se você é um romano ou é um investidor baby cheirando a leite. Tá, tudo ok, todo mundo é muito bem-vindo aqui. Pronto, Inácio. Então tá. Essa é a primeira fase, né? A etapa de preparação, que é essa aqui que a gente está fazendo agora. Quanto mais intensivo seja, melhor. Você tem que focar mesmo. Participe de todas as atividades. Segunda etapa de análise. Vai chegar uma hora, inclusive a gente na aula 3 faz um meio que eu faço quando você entrega informação antecipada, como que se chama isso? Nós vamos ter o lançamento e o pré-lançamento. Isso. Então, durante o final de semana, você vai ter tempo não só de ver as aulas, mas também se preparar para tomar uma decisão de investimento, tá? A gente vai entregar praticamente todas as informações para que você já, na segunda-feira, consiga tomar ação. E não perda tempo pensando se fazer ou não, tá? E você vai ter que analisar o projeto, analisar você, ali que a gente pode ajudar um pouquinho com a reunião antecipada de análise financeira com o nosso time financeiro liderado pela Raquel, e por aí vai a história. Preparação, segunda fase, análise, tá? Não só do projeto, análise de você pode analisar a incorporadora, já te falo que a incorporadora é uma incorporadora que de capital aberto, ou seja, ela se transa na bolsa, desse nível de incorporadora que a gente está falando aqui, uma incorporadora grande, e você poderá nos analisar, pode nos analisar do jeito que você quiser, faça a sua due diligence, se você quiser informação sobre nós antecipada, pode perguntar, sem problema nenhum, mas você vai assinar contrato com a incorporadora, quem é dono do projeto não somos nós, é a incorporadora. Você faz negócio direto com a incorporadora. Ok? Fase ou etapa número 3. Você tem que se comprometer. Chega uma hora onde que você tem que assinar o contrato. Tudo bem que é digital, não precisa viajar, é todo online. Fantástico. Resolvido o problema de viagem, resolvido o problema de investimento à distância. Você consegue sim morar aonde que você quiser, investir onde que seja mais rentável. Resolvido. Mas você vai assinar um contrato que compromete você a comprar na forma de oferta ou proposta de pagamento que você vai fazer. Nesse sentido, nós conseguimos muita flexibilidade, muita mesmo. Já falava eu que
nem ato vai ser obrigatório. Você pode pagar um percentual no ato. Inclusive, se você quiser, pode pagar o apartamento à vista. Outra pergunta seria se isso é bom negócio ou não, ou quanto desconto você vai ganhar com isso. Isso podemos discuti-lo em privado, com o seu analista financeiro, porque talvez é melhor negócio comprar 2 apartamentos com 50% do que comprar um apartamento à vista. Vanessa. Isso que a gente está fazendo aqui, nós estamos preparando você para entender o tema principal da aula. Então, o tema hoje é como é que eu faço como investir em mais de um apartamento se eu já tenho financiamento no meu nome. Se eu entender o processo, se você compreender qual é o processo que você vai caminhar, vai ficar mais fácil de você sacar por que é possível você continuar investindo, mesmo quando você já tem o financiamento no seu nome. Então, aqui a gente está só colocando todo mundo na mesma página. Então, você precisa entender as etapas que você vai passar daqui para o final de semana, até a gente abrir a oportunidade, porque isso vai clarear muito esse tema que a gente está trazendo aqui hoje, que é sobre como que eu faço para continuar investindo se eu já tenho um financiamento no meu nome, tá? Só para você entender por que a gente está falando desses pontos aqui, se você chegou agora, por exemplo, na live. Logo depois que você assina um contrato de promessa de compra e venda, e você se compromete com você mesmo e com a incorporadora a cumprir com esses pagamentos, e vamos também negociar cláusulas de saída, no caso que você precise, por razões de força maior, enfermidades graves, sei lá, você fica demitido, situações que nem essas, a gente vai explicar quando seja o momento de explicar o lançamento. Mas chega uma hora que o apartamento está pronto. Você fica pagando suas parcelas na entrada, beleza, tudo bonitinho, os reforços, seja como for a sua proposta negociada com a incorporadora, logo de aprovada por eles, você começa a executar. Só que chega uma hora que você tem que pagar a entrega das chaves, né? Que é a assinatura das escrituras. Um momento solene onde que o apartamento passa a ser seu. Um momento onde que a entrega das chaves. Uma vez que as chaves são entregas, já perdi o número das etapas que eu vou, você passa a penúltima fase, que é a administração. Você tem que passar o apartamento para o administrador tem que procurar o primeiro inquilino, tem que administrar e cobrar, fazer as cobranças mensuais, e finalmente chega a última fase, que é a última etapa, né, do ciclo de investimento imobiliário, que é, e aqui quando tiver o erro de todo mundo, a última fase do investimento imobiliário não é para pagar a última parcela do financiamento, é pagar a última parcela da entrada. Mas como assim, Inácio? A entrada eu já paguei antes da entrega das chaves. Opa, cuidado. Tem incorporadoras e nós poderíamos negociar para aumentar o número de parcelas, para a parcela ficar mais baixa e baixar as barreiras de entrada dos microinvestidores. Poderia acontecer que o número de parcelas fosse tão grande que, inclusive, tivéssemos um período de pago de parcelas posterior à data de entrega. Aí vai nascer dúvidas, como, por exemplo, mas eu vou ter que pagar o financiamento conjuntamente com a parcela da entrada. Não dá para pagar as duas coisas juntas. Opa, a gente aqui está falando de investimento. Se você fosse morar no seu apartamento, concordo com você. Fica complicado mesmo. Quando você faz investimento imobiliário e você conquista o fato de que o aluguel consiga pagar a parcela do financiamento, do momento que você consegue isso, não é problema continuar pagando parcelas da entrada. O fato é que a parcela da entrada, a última parcela da entrada, é o momento que você pode começar a iniciar um novo ciclo de investimento. Inácio, me corrija se eu estiver errado. Vou fazer um resumo aqui do que o Inácio falou. Você não precisa passar 30 anos pagando seu financiamento, pagar 3 vezes o valor da casa que você investiu, do apartamento que você já investiu, mesmo que seja a sua casa própria. Você não precisa pagar. Pensando em investimento, você vai ficar com o apartamento apenas no período que ele tem maior valorização. Ou seja,
tem um momento que o apartamento se valoriza mais. E é nesse período que eu fico com ele. Agora, Inácio, se eu já tenho financiamento no meu nome, como é que o banco vai me dar outro financiamento? Se ele já sabe que eu tenho um financiamento no meu nome. Normalmente, quando você tem um financiamento no nome, você vai no banco e o banco fala, volta daqui 15 anos. 15 dias, eu falo. 15 anos, porque agora você não tem condições. Você sai de lá sem saber por que não dá, mas normalmente isso que acontece. Por quê? Porque você já tem um financiamento no seu nome. Como que pode ser diferente? Presta muita atenção, porque eu demorei 12 anos para entender o que eu vou te falar agora. Literalmente, eu demorei 12 anos para entender essa parada aqui que eu vou te falar. Quando você faz investimento, não moradia, investimento primeiro, e você consegue que o aluguel bate ou fique ali na briga, O maior ou igual? maior ou igual, pode ser um pouquinho menor, porque aqui no Brasil você tem uma parcela que é uma parcela saque, que é uma parcela decrescente. Então, se você consegue, por exemplo, fazer uma parcela saque, onde que, mesmo sendo uma diferença em contra, como a parcela saque vai diminuindo, você paga a amortização mais rápida, a diferença fica mais. Calma aí. Tem gente que não sabe que parcela que você está falando, né? E parcela do quê? Claro. Parcela, porque aqui no Brasil tem a parcela do financiamento que é decrescente. Sim. Então, se você vai fazer um financiamento dentro dessa tabela saque, que é decrescente, vai chegar uma hora que a parcela do financiamento vai estar menor do que o aluguel, porque o aluguel ele vai se valorizando caso Ele vai aumentando. Vai aumentando e o financiamento vai diminuindo. Então, correto. Só que o problema da parcela da tarifa do financiamento saque, SAC, a diferença do price, que é fixo durante todo o período, é que ele é um pouquinho mais alto do que o price no início. Então fica mais difícil que essa tarifa fique igualitária com o aluguel. Mas é possível igual, tá? Fica mais difícil. E não faz muita diferença, na real, entre o aluguel e a tarifa price, porque rapidamente o aluguel começa a aumentar. Ano com ano, aumenta, e a price começa a diminuir. Então, é importante isso, entender isso, conceito. É bom entender esse detalhe de qual que eu vou pegar depois na análise financeira com a Raquel, antes do investimento, vocês definem qual que vai ser a tabela. É importante também, porque a tarifa do financiamento, quando bate com o aluguel, o que a maioria das pessoas não sabem, e inclusive eu não tinha, durante 12 anos, não enxerguei, não é que não sabia, é que não percebia, não percebia. entendia. Nunca pensei nisso, na real. Não estava no meu radar. É que o aluguel faz parte da minha matriz de ingressos. Faz parte das minhas rendas, dos meus ingressos. Quando eu vou no banco para pedir um financiamento novo, eu falo para ele, olha, eu tenho esses ingressos aqui, e dentro desses ingressos, sei lá, tem o Prolabore, tem, sei lá, carteira... Eu tenho Prolabore, eu tenho meu pagamento mensal, sei lá, sou registrado CLT, eu tenho um trabalho extra que eu faço no final de semana, eu trabalho num terceiro turno aí de noite, sei lá, de alguma coisa, tem essas entradas aqui, ingressos. Isso, uma matriz de ingresso. Tem gente que tem uma fonte de ingresso e tem gente que tem 10 fontes de ingresso, tá? Do momento que você compra um apartamento e tem um aluguel, você no mínimo tem 2 fontes de ingresso. O seu ingresso tradicional e a renda do seu aluguel. Presta atenção nisso aqui, porque aqui está o ouro do nosso encontro de hoje. Se você entender isso, você já vai estar, nossa senhora, meio caminho andado. Quando você tem um imóvel alugado, não é só o aluguel, não está só pagando a dívida, porque na cabeça de muita gente vai ficar pensando assim, pô,
Como é que pode falar que eu estou mais rico, que eu tenho um ingresso, sendo que esse dinheiro não está vindo para mim, esse dinheiro está em pagar uma conta que eu tenho. Esse dinheiro está pagando o financiamento, a dívida que eu fiz, que no caso aqui é uma Isso. dívida boa. Como é que isso pode ser considerado uma renda? É uma renda mesmo. Coloca nos comentários se mais alguém tem essa mesma percepção. Relaxa que o Inácio levou não sei quantos anos para entender isso daí. Eu só entendi isso daí o dia que eu conversei com o Inácio, faz menos de 2 anos que eu entendi essa parada aí. E se você tem essa dúvida, coloca aqui que eu quero saber. Então, Inácio, É agora porque explica para mim, por que isso é possível? O é banco possível porque achar que eu tenho uma renda desse uhum, apartamento que está alugado, sendo uhum. que essa renda não está vindo na minha conta. Essa renda não está vindo, não é um dinheiro que está vindo para mim. Essa renda está pagando uma dívida. Correto, exatamente isso que você falou. Aí, está pagando a dívida. E a diferença da casa própria, quando você compra sua casa própria, você, com os mesmos ingressos antes de adquirir a dívida, você tinha que pagar agora, daqui para frente, uma dívida. Portanto, com os mesmos ingressos, você aumentou o nível de endividamento e você nem mexeu no patrimônio ainda. Portanto, você está desequilibrado, você está com sua máxima capacidade de financiamento. Agora você vai falar a Diferente. mesma coisa, de novo, bem devagar, porque se eu entender, todo mundo entende. Tá, de novo. Quando você compra sua casa própria, você compra com seu mesmo ingresso de 10 mil reais, você adquire um financiamento de parcelas de 3 mil reais. Então, portanto, você aumentou seu nível de dívida. E você adquiriu um patrimônio. Só que esse patrimônio na sua casa, aí fica, ainda não se valorizou. O equilíbrio entre ingressos, dívidas e patrimônio, como a gente falava ontem, está desequilibrado. Por quê? Porque com o mesmo nível de ingresso, você levou suas dívidas no máximo possível. Ok. Diferente, e não é que um pouquinho diferente, muito diferente é quando você faz exatamente a mesma coisa, mas você não mora naquele imóvel e você aluga esse imóvel. E não só aluga, você além de alugar, consegue que o aluguel consiga bater essa parcela desse financiamento. Nesse momento, seus ingressos ficam equilibrados novamente com sua parcela do financiamento. O patrimônio, com o tempo, se você comprou na planta, é mais dramático, é mais vantajoso, porque você compra na planta no período de maior valorização do imóvel, e quando você compra um apartamento em 500 mil, para quando chega a data de entrega do apartamento, ele não vale mais 500 mil, ele vale, sei lá, 550, 600, 650 mil reais. E você não adquire uma dívida por 500 mil, você adquire uma dívida por 400 mil, que seria o equivalente a 80% ou 70% do valor do imóvel. Então, você tem patrimônio positivo, dívidas com ingressos equilibrados e, portanto, você, a olhos do banco, é mais rico do que antes. Muito diferente quando você compra sua casa para morar. Entendeu? Eu vou. Deixa eu ver, vou falar, dar um outro exemplo aqui. Mônica, ela falou lá no Instagram, a Mônica, que ela também tem essa dúvida. Bom saber, pelo menos eu não me sinto sozinha, porque eu pensei assim por muito tempo. E aí eu acho que essa é a dúvida da maioria das pessoas, embora esteja todo mundo quietinho. Mas vamos lá. Suponhamos que eu tenho um salário ou uma renda mensal de 10 mil reais e eu vou financiar a minha casa, que eu vou morar nessa casa. Aí, Sim. sei lá, eu faço financiamento, eu comprometo ali os 30% que eu posso usar de financiamento da minha renda, eu comprometo para comprar minha casa. E eu entro nessa casa. E ainda você me comprova com Excel que fazer esse financiamento é melhor negócio do que pagar aluguel. E você ganhou. Tem um monte de gente, a maioria das pessoas, eu acreditei Isso. nisso por muito tempo, que pagar aluguel é ruim e que Uhum. pagar minha casa é a melhor coisa do mundo. Então a gente fez Tudo bem. das tripas um coração para Correto. conseguir pagar as parcelas do financiamento da nossa casa que a gente mora hoje. E você me convenceu Beleza. e você está comprando sua casa própria, você até está fazendo um bom investimento. Tá?
Só que tem um detalhe muito importante, que é justamente esse assunto que estamos falando aqui. Pode continuar. Só que nesse caso, eu estou pagando. Eu entrei dentro É dessa isso casa, aí. eu estou pagando essa casa. Eu não pago aluguel, mas eu pago a minha casa. Agora, se eu moro de aluguel e compro uma casa e ponho a casa para alugar, eu financiei 70%, 80% do valor dessa casa. Suponhamos que essa casa, esse apartamento seja, sei lá, de 400 mil, 500 mil. Então, eu vou pegar esse valor e eu estou pagando, aliás, eu vou alugar, né? Então, o aluguel está pagando as parcelas do financiamento. Se o financiamento fosse 3 mil e o aluguel fosse 3 mil, você, claro, você não ganha 10 mil, você ganha 13 mil. E você tem 3 mil de dívidas, você está, ingressos menos parcelas, está ganhando 10 mil de qualquer jeito. Só que você é dona de um apartamento agora, e esse apartamento não vale mais 500 mil, vale 650 e você está devendo 400 ou 350 para o banco, só. Então, esse Calma aí, diferencial de patrimônio é ativo, é patrimônio de você. calma aí, Inácio. Esse aluguel está sendo pago pelo financiamento. Sim. Esse dinheiro não está indo na minha conta corrente. Não. Mas ele não Bom, está indo para a Lua fisicamente, também. Não está indo para a Lua. Esse dinheiro está ficando dentro do meu ativo imobiliário, isso. que, por sua vez, está se valorizando. Porque o apartamento que eu compro na planta hoje por 400 mil, até entrega das chaves, não está valendo mais 400 mil. É isso aí. Ele vai estar valendo 550, É dependendo, isso sei aí. lá, 600 mil. E eu estou com um ativo que o aluguel está pagando, cada parcela que o aluguel paga, esse dinheiro fica dentro de um ativo. E esse ativo imobiliário está se valorizando. Daqui Correto. 8 anos, 10 anos, quando esse empreendimento parar de se valorizar, porque vai chegar uma hora que ele vai ter um teto, não vai se valorizar eternamente. Ele vai se valorizar por 8, 10, 12 anos. Quando ele parar de se valorizar, o que eu vou fazer? Eu vou vender esse imóvel, Vai capitalizar, vender. pegar esse dinheiro. Talvez ainda esteja devendo uns 300 mil para o banco. Eu vou É. pagar esse dinheiro. Só que daqui 12 anos, um empreendimento de 500 mil pode facilmente, se bem localizado, passar a valer 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 100. Eu vou pagar o banco que eu ainda devo para ele e vou continuar investindo com esse dinheiro que me sobrou. Pô, detalhe, eu só paguei a entrada É. parcelada. E eu fiz dinheiro com dinheiro do banco, porque quem que Isso aí. pagou o dinheiro que ficou pingando todo mês dentro do ativo imobiliário? O aluguel. Não sou eu que pago. É o aluguel. E esse dinheiro vai sendo depositado, ele vai ficar ali. Uhum. E ele vale Sim. muito mais do que as parcelas do financiamento que está sendo Só, amortizada. tudo bem, só que isso não é a melhor parte, tá? Isso é muito bom. Isso a gente enxergou na aula número 1. Isso é bom. Só que o que eu estou tentando fazer vocês enxergarem é que é muito melhor do que isso ainda. Pelo simples fato que você não precisa ficar só com um apartamento. Você, do momento que o aluguel compensa a parcela do financiamento, você pode começar a pagar a entrada do próximo apartamento. Para quando você termina de pagar a entrada do segundo apartamento, você já tem 2 anos de aluguel, ou 3, dependendo do quanto você demora para pagar a entrada. E aí você vai repetindo, repetindo e repetindo e repetindo. É assim que se construi um portfólio de investimento imobiliário. Claro, quando chega o momento que a Vanessa falou, que você liquida um ativo imobiliário, vende ele, você monetiza, você capitaliza ele, claro, você recupera a sua poupança e todo o diferencial de valorização, mas todo o diferencial de amortização, que cada vez que você paga uma parcela com aluguel, na real, quem pagou os juros não foi você, foi o aluguel. O próprio ativo você pagou sozinho. Daí que vem aquela frase: o apartamento se pagou sozinho. Por que eu digo que demorei 12 anos para aprender isso aqui? Eu vesti um apartamento lá em 2005, 2006. Um apartamento de uns 400 mil. Em 2016 eu quebrei. E o apartamento que eu achava que estava custando uns 500 mil reais, na real estava custando 1 milhão e 200. O banco me liga e me diz: olha, você tem um apartamento de 1,2 milhões. Não se apresenta liquidação. Podemos refinanciar?
todas as suas dívidas de cartão de crédito, sei lá, todos os seus problemas, eu resolvo com esse apartamento aqui. Eu falei, nossa, como é possível que um apartamento de 400 mil possa custar 1,2 milhão de reais? Eu fiz esses cálculos, eu fiz investimento no Chile, portanto, eu fiz um ajuste no câmbio, mas mais ou menos os números são isso. Só que eu não estava devendo 400 mil para o banco, eu estava devendo 250 depois de 10 anos pagando. Então eu tinha muito patrimônio ali que não sabia que tinha. Só que eu nunca tinha pagado uma parcela desse apartamento realmente. Realmente eu não paguei esse apartamento. Ele tinha se pagado sozinho. Eu tinha recuperado a minha poupança, tinha ainda se valorizado e quase quintuplicado o meu patrimônio. Claro, eu já tinha gastado com outros empreendimentos que eu fiz, tinha feito péssimos negócios, acabei quebrando e, claro, essa quebra consumiu aquele patrimônio, mas esse apartamento me salvou a vida. Isso me chamou tanto a atenção que foi ali que eu entrei no mercado imobiliário. Tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam dessa transmissão aqui é que o segredo de um microinvestidor para chegar naquela liberdade financeira que todo mundo quer e que sonha, garantir seu futuro, ou eventualmente comprar essa casa, só que essa casa própria à vista, é construindo patrimônio. O jeito mais rápido de construir patrimônio é com o dinheiro de outra pessoa, nesse caso, o dinheiro do banco. Porque você compra um ativo, vamos supor um ativo de 500 mil, um ativo imobiliário, né? De 500 mil com 100 mil, ainda parcelado mesmo. Só que você ganha a valorização do ativo todo, ainda quando consiga que o aluguel pague o financiamento, você recupera a sua capacidade de financiamento, pode repetir e ainda vai amortizando dívida. É uma coisa surreal. Quando você consegue ver e enxergar isso, é que o jogo muda. Não pode mais se desver. Eu entendo que é difícil. Eu demorei tempo para ver. Então, minha conclusão é a seguinte. Não é quanto dinheiro você tem. Não é quanto patrimônio você tem. O verdadeiro segredo, o verdadeiro superpoder do microinvestidor é a sua capacidade de pagamento mensual para pagar parcelas da entrada, porque a parcela do financiamento, se ele faz os investimentos certos, você paga sozinhos. E, portanto, ele pode repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Quantas vezes e que tão rápido vai depender da sua capacidade de pagamento mensual de entradas, não de financiamentos. O financiamento é muito relevante, com certeza, sem dúvida, representa 70%, 80% do valor do ativo. Você precisa do financiamento? Sim. Se não, não se paga sozinho, quem pagou foi você. Mas esse financiamento, quem paga realmente é o próprio ativo imobiliário com aluguel. Tá entendendo? Você pode me convencer que investir em uma casa própria pode ser melhor negócio do que o aluguel. Até pode me demonstrar matematicamente. E de fato pode ser verdade. Você está fazendo um ótimo investimento, mas esse é o primeiro e último investimento. Para conseguir investir no segundo apartamento, segunda casa, geralmente a casa na praia, a casa, o sítio, essas coisas, você tem que aguardar até pagar pelo menos a metade do financiamento. Isso demora 10, 15, 20 anos para fazer isso. Então, tem que esperar a casa se valorizar muito para conseguir fazer isso. Diferente quando você faz no contrário. Quando você primeiro investe em apartamentos, você recupera essa capacidade no instante que você conseguir que o aluguel pague o financiamento. Nesse instante, você pode repetir o ciclo. Então, o Inácio, segredo está na entrada. Tem uma diferença grande entre pagamento mensual e capacidade de poupança. Capacidade de poupança é voluntária. Capacidade de pagamento mensual de entradas é sua capacidade de assinar um contrato de compra e venda e se comprometer a pagar essas entradas, que tão rápido você conseguir fazer isso para repetir quantas vezes seja necessária para conquistar sua Roma. Chegar ali, né? Tem gente que com 2 apartamentos, 3 apartamentos, tá beleza. Tem gente que nem com 600 apartamentos está satisfeito.
Depende de cada um. Inácio, e no caso da pessoa que já está morando na casa? Tipo, eu já tenho a minha casa, eu estou morando, beleza. Como é que faz aí? Essa pessoa não pode investir porque ela está pagando a casa dela? Depende. Se a pessoa acabou de investir, acabaram de entregar a casa dela, ela vai ter dificuldade de um tempão para conseguir recuperar sua Outro capacidade de financiamento. financiamento, tá? Ela poderia tentar quitar essa casa antecipadamente. Do momento que ela talvez tem sorte e essa casa se valoriza muito, muito rápido, e daí, claro, tem um patrimônio que mesmo com financiamento não quitado ainda, ou com muito financiamento ainda, se valorizou muito, talvez consiga fazer um refinanciamento ou tirar um financiamento do próprio ativo. Os gringos chamam isso, os americanos chamam isso de uma segunda hipoteca, que quando você tinha um segundo financiamento, como garantia o seu primeiro investimento. Fica pignorado, se chama. Ou Fica seja, como garantia, você pega um segundo financiamento, deixando o seu primeiro imóvel como garantia. Mesmo é, no. Entendeu? Esse entendi. também Eu falo poderia que ser. Tá? eu O nunca outro caminho pensei seria que vender o apartamento, vender sua casa, eu, alugar nu- sua casa. eu nunca pensei que eu iria fazer isso. Mas eu construí minha casa nos mínimos detalhes. Sabe aquela coisa que você vai olhando detalhezinho? Porque eu vou morar aqui, porque é a minha casa. Claro. E a gente está pensando em vender ou alugar e ir morar De aluguel. de aluguel. E nem não que a gente precise fazer essa manobra, entendeu? Mas eu já vi, já percebi que minha casa não está se valorizando mais. É a minha casa, mas ela não está se valorizando mais. Por que é que a gente vai continuar nela? Entendeu? E aí, quando eu comecei a ver isso, eu não consigo desver mais. Todo dia eu entro na minha casa e eu lembro que ela não está se valorizando. Eu lembro que ela está num bairro que não cresce mais. O que, que eu vou ficar fazendo ali? Então, eu nunca pensei, eu tenho um dó, porque está tudo, armário embutido, planejado, é uma casinha de boneca. Vou vender ou vou alugar, porque o meu lance agora investir É construção de é patrimônio. construção de patrimônio. Isso. Então, fala para mim, comenta aí nos comentários. Eu tenho dúvida aqui no Instagram, a gente já vai começar a responder. Tem Tá. dúvida no YouTube, mas conta para mim nos comentários. Nos comentários, tá começando a clarear alguma coisa? Ficou mais Alguma coisa confuso ainda? Conta para mim o que é que fez sentido. De tudo que a gente falou aqui hoje, o que mais fez sentido para você hoje? Clareou alguma coisa? Virou alguma chave? Você conseguiu ver além do óbvio? A sua visão estava daqui no nariz. Você já está conseguindo enxergar aqui no quesito investimento imobiliário? Me conta. Eu quero saber se o que a gente está falando, a forma como estamos falando, se é clara, se é o suficiente, se precisamos nos esforçar mais, porque isso aqui nós não trabalhamos com venda de apartamentos. Nós trabalhamos com geração de consciência que permite você se Mexer. enxergar como alguém que pode investir, que pode mudar de vida, que pode construir liberdade financeira. Esse é o trabalho que mais faz sentido para mim, é construir sentido para quem está perto de mim. Eu não consigo não falar de sentido. As coisas que a gente fala aqui tem que significar alguma coisa para você. O mais importante do que você enxergar a oportunidade de investimento é você entender que você não está condenado a ser um gladiador que luta pela vida o resto da vida. Não. A gente tem que ter a coragem de um gladiador, mas uma vida de um romano, que é livre, que pode ir e vir, fazer o que bem entender, trabalhar se quiser, porque gosta muito do que faz, não porque é obrigado, entendeu? Então, se está fazendo sentido alguma coisa que a gente está falando para você, pelo amor de Deus, compartilha, porque isso daqui dá gás, energia, para a gente se esforçar cada vez mais, para a gente trazer um conteúdo cada vez melhor. E não tem como fazer essa parada sem feedback. Abra a boca, comente, compartilhe do jeito que a gente está fazendo com você. Faz com a gente também, ok? Olha, tenho várias perguntas muito boas aqui no chat do YouTube, mas vamos começar pelo Instagram, pode ser? Pode. Vamos lá, por Instagram. Vai.
Ah lá, falaram que seu sotaque é lindo. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Fico feliz Ah de lá. escutar. Já levei A- vários socos já de alguns investidores. Ah, não entendi nada, tira esse chileno aí, feio pra caramba. Entre socos e beijinhos, a gente vai se sobrevivendo, Inácio. É, o povo que você, não que eu. Ah, 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 tá falando aqui, Ana, tá falando o que assusta é a cara desse chileno. Tira ele do ar. ah. Desse time. Não, brincadeira. Ó, a Mônica fala assim, mas para pegar empréstimo tem que ter um bom score. Esse é o desafio. Mônica, presta atenção. Ontem nós falamos com a nossa analista financeira, que já trabalhou muitos anos em banco e estava aqui explicando exatamente essa dúvida que você tem aqui para a gente. O que é que ela comentou? Vou reformular aqui, trazer para vocês novamente. Score bancário é uma média que o banco olha dos últimos 6 meses ou do último ano seu. Ou seja, o seu imposto de renda, quando você vai fazer um financiamento, ele pede o último imposto de renda, para ter uma média, entendeu? É uma média do seu último ano. Ou seja, se você vai investir para entrega futura, suponhamos que a entrega das chaves é daqui 2 ou 3 anos, você tem mais do que tempo suficiente para estar ok no score com o banco. O seu score está alto no banco. Ou seja, o score é, um, na análise financeira que você faz antes de investir, a Raquel, ela instrui você o que você tem que fazer para o seu score ficar mais alto. O que você não pode fazer? Meu, tem umas coisinhas tão besta que nem eu sabia. E que se você faz, derruba o score. Tipo, se você pesquisa demais seu CPF no Serasa, derruba o score. Pô, meu, mas se eu soubesse, né, não estava pesquisando e tal. Então, tem uma sacadas que você vai seguir para manter o seu score lá em cima. Às vezes, uma questão de relacionamento com o banco. Ontem ela falou um negócio que eu falei, bah, eu nem sou do Sul, mas falei, bate, que é isso? Para aumentar o score, você já pode, hoje mesmo, sabe fazer o quê, Mônica? Pega o ouro, minha querida, você está na mesa certa. Ai, segura essa. Manda uma mensagem para o seu gerente do banco e pede para ele fazer uma simulação de um seguro, de alguma coisa, seguro de vida, seguro da casa. Só pede uma simulação. Isso por Não si compra, só, só não simula. compra, só simula. Isso por si só já melhora seu score, porque é um relacionamento que você está tendo ali com o seu gerente. Entendeu? É uma sacadinha, sacou? Então é isso. Não sei se o Inácio quer complementar, mas tem um monte de dúvida aqui. Sim, vou ter que dar uma metralhadora de respostas, então preciso, se você me libera, eu vou a metralhadar aqui as respostas, tá? Então tá, aqui Luciano tá super empolgado e nos pergunta, tem alguma dúvida? Se você também entra na parceria da administração do aluguel do imóvel, a resposta, desculpa, falei mais, Lucélio Ferreira, falei certo, Lucélio Vanessa? Ferreira, certinho. Desculpa, Lucélio. Sim, a resposta é sim. Nós não somos administradora de imóveis, mas do mesmo jeito que a gente utiliza a força da comunidade para negociar com a incorporadora, do mesmo jeito utilizaremos essa força da comunidade para negociar com a administradora. Por que não com banco, com empresa de advogados para fazer umas holding de investidores de forma individual e assessoria nesse sentido de impostos também. É um abanico de parcerias que a gente pode fazer. Banico. Abanico. Abanico. Abanico é um pool Um pool. Olha, de pool, eu parceiros. também, eu demorei para entender o que é pool, sabe? Um pool, não sei o que, é pool. É tipo várias pessoas, Isso. várias Várias ramificações. parcerias. Tipo, eu negocio com a incorporadora, negocio com a administradora e negocio com pessoas com financeira, como falar, instituições financeiras. E por quê? Porque a gente vai comprar vários apartamentos e não um apartamento. Então, é isso aí. Um pool, é isso. Ele nos pergunta também se ele não optar pelo investimento da oportunidade que a gente vai lançar semana que vem. Ele não faz mais parte da comunidade, ele é meio que. Ih, vai daqui. Não, Não. você é convidado. Esse aqui é gratuito. Vou te confessar, eu cobrava.
essas assessorias. Essas aulas que vocês viram, a Vanessa teve um monte de reunião comigo para conseguir tirar as informações e ir a botar no formato de vídeo. Deu um trabalho do caramba criar essas aulas aí. E ainda dá para melhorar bastante coisa. E é gratuito, porque o Google não me cobra, o Facebook não me cobra, o YouTube não me cobra, ninguém me cobra nada, o Instagram não me cobra nada. E eu falo, hoje, com 30 pessoas, mais 10 que estão lá, 40 pessoas, amanhã mais com 40, mais com 40, mais com 40. Acabei falando no mesmo mês que eu cobrava antes, eu cobrava caro, eu cobrava $2.000 por uma assessoria imobiliária. Isso, um a um. Até que achei essa ideia maluca de oferecer essa oportunidade de forma digital para atingir não só investidores da minha região. Se tu morava em Santiago, eu podia te atender. Se não, não. Hoje em dia, eu posso morar aonde que eu quiser e posso oferecer produtos de onde que seja mais rentável e você pode morar aonde que você quiser. E se essa oportunidade não é para você, se não é o seu momento de investir, eu te prometo que no mínimo dos mínimos, você sai daqui ou depois dessa semana sai sabendo a sua estratégia de investimento imobiliário. Você acha que você fez uma dedução sozinho das aulas, que tem gente que consegue, ou você precisou de uma ajuda mais personalizada, que também é gratuita. E não é a típica reunião de venda que tem um vendedor que vai te tentar vender algum produto. Não, é uma reunião financeira para quando você conseguir entender sua realidade financeira e você conseguir enxergar as oportunidades, acabou. Você fica esperando a oportunidade sua, a oportunidade, inclusive tem gente que investe em outros projetos. Claro, nem sempre como chama? Nem sempre É você vai achar vantajoso? que Vale a pena? não, nem sempre as pessoas conseguem enxergar todas as oportunidades que estão perto delas. Então, às vezes, não, é que eu queria uma casa na praia, então elas misturam. Tá tudo bem, tá tudo bem. Cada um faz o que quiser. Eu sou de foco, láser, uma coisa só bem feita. Pode falar. Lucélio, você pode continuar na comunidade, resumindo, tá? Pode, Se pode, você pode. se não for o teu momento de investir agora, você pode continuar. Eu oriento que você passe com a nossa analista financeira para entender o que você tem que fazer para conseguir investir. Porque Isso. ficar só por aqui, você pode, entendeu? A intenção nossa não é que você só fique por aqui, é que você fique e já vá se preparando para investir o quanto antes. Se preparar precisa Vanessa, de uma tu estratégia, tá? poderia compartilhar o link nos comentários Uhum. para as pessoas conseguir reservar uma reunião com a Raquel, o time dela? E se está no Olha, Instagram, clica ali, vai na bio da conta, da nossa conta do Instagram, ali tu vai achar o link entrando na comunidade ou simplesmente manda um direct que aí a Vanessa, o time de suporte vai tentar te enviar o link por ali. Beleza? olha, Vou, eu vou mandar aqui. Ela tá lotadaça, gente. Se não Não, tiver mas horário livre, liberado, entra, porque às vezes dá certo. às vezes um E cancela e consegue te manda um WhatsApp e aí conversa e vai conversando. Faça uma sambada aí e vai entrando. O Rodrigo Paiva está nos perguntando: é possível realizar a venda do apartamento mesmo com ele estando financiado? A resposta, Rodrigo, é sim, sim. absolutamente sim. É impressionante. Muitas pessoas têm essa dúvida, Rodrigo. E a resposta da tua pergunta é absolutamente sim, é possível. O Fernando Bosco fala assim: quando fala em mensalidade igual aluguel, como é feito com os demais gastos, condomínio, IPTU? A gente, na realidade, a entrada, o aluguel, ele tem que cobrir os gastos. Nessa ser igual ou maior, a gente já está considerando os gastos condominiais. O IPTU, quem paga é o próprio inquilino, Os certo? gastos condominiais, escuta essa, os gastos condominiais, quem paga é o inquilino. Mesmo sendo o proprietário o último responsável. Ou seja, se o inquilino não paga, quem paga é o proprietário. E o IPTU, quem paga realmente é o proprietário. Tudo bem. Só que é costume,
É prática habitual que seja incluso dentro do valor do aluguel, esse valor do IPTU. Okay? É Ó, normal. a Eliane pergunta: o apartamento vai se pagar com aluguel depois de entregar o apartamento? Até lá, o que eu faço? Você vai investir na entrada. A entrada é 20% ou 30% normalmente que as incorporadoras pedem. Como é entrega futura, a gente vai parcelar até a entrada da chave. Tem apartamentos que levam 20 meses para ser entregue, 25, 30 meses para ser entregue. Até lá, você vai ficar com uma parcela baixinha, porque a gente vai pedir para parcelar até lá na frente. Aí você vai pagando. É por isso que você investe e faz ele se pagar sozinho. Porque a maior parte do dinheiro do apartamento, que é os 70% do financiamento, 80%, quem paga é o aluguel. Então, você investe, pagando a entrada parcelada, e quem paga o grosso, tipo, ganhar dinheiro com dinheiro que não é do banco, quem paga esse dinheirão aqui, que vai ser seu futuramente, é o aluguel, entendeu? Aí lá na frente, que você vai alugar, a hora que estiver pronto. Aqui Vanessa nos pergunta, mas ainda assim vai levar 15 a 20 anos para pagar de aí? Bom, não sei como você conclui isso, porque do momento que o aluguel paga o financiamento, não é eu que do meu bolso, das minhas horas homem trabalhadas, que está pagando o financiamento. É o ativo imobiliário que está pagando o financiamento. Portanto, eu posso repetir e repetir. Mesmo assim, vai demorar 15 a 20 anos. Tudo bem. Mas quem está pagando os juros não sou eu. Quem está pagando ainda está amortizando parte da minha dívida. Então, portanto, qual que é o problema com isso? Não consigo enxergar qual que é o problema com isso. Inclusive, E é mais, o financiamento eu vou tirar 30 anos ou 35 anos, quanto mais melhor, para que a parcela do financiamento fique a mais baixa possível. Logo depois, com a diferença entre o aluguel e o financiamento, vou quitando, vou quitando, vou quitando, vou quitando. Ou compro um outro apartamento. Isso é uma decisão estratégica que cada investidor vai fazer. Mas se esse dinheiro não sai do meu bolso, isso que eu quero que vocês entendam, porque o dinheiro do meu bolso é aquele que eu tenho que vender meu tempo ou para conseguir botar dinheiro no meu bolso. Do momento que eu consigo fazer esse equilíbrio entre o aluguel e o financiamento, acabou a história. Vou para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Ou seja, o trabalho, o verdadeiro trabalho do investidor imobiliário é, número um, pagar entradas. Número dois, recuperar capacidade de financiamento. Que o que a aula, é o que essa live aqui estamos tentando falar. E você não precisa ficar 15, 20 anos pagando um apartamento. Você vai ficar com o apartamento apenas no período que ele tem maior valorização. Que isso daí pode ser 7, 8, 10 anos. E depois que ele para de se valorizar, você tem que capitalizar ele para colocar o seu dinheiro num lugar onde a valorização está subindo de novo. Porque daí você coloca o seu dinheiro aqui, o apartamento se valoriza, o que acontece com o dinheiro que você faz dinheiro porque você vai pagar, vai pegar esse dinheiro que você capitalizou do apartamento e vai pagar quantas entradas daí? Um apartamento de 500 mil que eu vendi por 1 milhão e 200. Paguei os 300 mil que ainda estava devendo para o banco. Me sobrou uma grana na mão. Quantos apartamentos eu consigo comprar pagando a entrada? Eu consigo comprar mais 3 apartamentos agora, pagando a entrada. Entendeu? E aí você vai alavancando, porque, enfim. Aqui Augusto faz uma ótima pergunta. Ele pergunta: o problema é administrar a vacância. Para quem não saiba, a vacância é o período de desocupação entre que sai um bom inquilino e entra um novo bom inquilino. Esse período chama-se de vacância, tá? E aqui a Ana respondeu ele, falou: é verdade. O que assusta é a quantidade de imóveis vagos, caso aconteça por azar do momento, ficar 2 ou 3 imóveis sem locação. Aí, para se levar, vai ser complicado. Isso é o que me bloqueia. Ana, ótima pergunta ou comentário. Para você resolver o problema como chama? Da vacância, você tem que ter a capacidade de aguentar 3 a 6 meses por apartamento que você investe. Você tem que ter a capacidade de pagar o financiamento sem entrada do inquilino no período de 6 meses. Mas isso é um monte de dinheiro, eu não tenho tanto. Tudo bem, vou te dar uma dica de como você consegue ele sem que
seja dinheiro que sai do seu bolso. Os bancos, eles, quando fazem financiamentos, eles oferecem alguns meses de... tem um nome, isso eu esqueci agora. Que você não paga a parcela do financiamento e o apartamento já foi entregue para você. Nesse período que você não paga o financiamento, o aluguel entra na sua conta e você não tem que pagar o financiamento. E os bancos oferecem 3, 4, 6 meses. Acredito que em espanhol seria meses de graça. Que seriam meses onde que você não paga o financiamento e começa a pagar no mês 6, paga a primeira parcela do financiamento. Essa primeira parcela geralmente é um pouquinho maior, porque você paga os juros do período, e daí para frente fica a parcela normal. E esse é o dinheiro que você precisa ter de poupancinha por cada apartamento para enfrentar períodos de vacância. Com isso falado, esse dinheiro não é para ser gasto, não é para ser... Ai, sumiu. Para você sentir e parar aquele bloqueio seu, Ana, o segredo é ter uma poupancinha de no mínimo 3 meses por apartamento que você investa. Você tem que ser capaz de aguentar isso. Por que 3 meses a 6? A probabilidade de você trocar um inquilino em período de 3 a 6 meses é muito alta. Se você demora mais do que 3 meses, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Ou você está muito cara, ou seu apartamento tem algum problema que o inquilino não está gostando. E quando falo de problema, um problema pode ser que não está mobiliado. Ou a mobília está velha e feia. Ou seja, mobília é esse aqui. Agora, Inácio, com relação a essa dúvida da Ana, se você acertar na localização do empreendimento e achar um local onde existe fila de gente querendo morar, alugar apartamento ali. Por quê? Porque, sei lá, tá no olho do furacão, tá perto do centro da cidade, ou porque tá num lugar que tá crescendo demais, todo mundo tá querendo morar ali. Seja lá por qual motivo for, se você encontra a localização que tem uma alta demanda de aluguel hoje, e vai estar maior ainda na entrega das chaves, mesmo que o seu apartamento esteja com infiltração, mobília não esteja muito legal, isso tudo, mesmo assim, você consegue diminuir drasticamente o período de vacância. Porque eu vi em Brasília, fui morar em Brasília, e tem todo mundo quer morar ali no plano piloto, que fala, né? Que Brasília é no formato de um avião, tem aí o nome dos bairros é Asa Norte, Asa do avião, Asa Sul. Então, tem um bairro ali que todo mundo queria morar ali e o aluguel era caríssimo. E eu fui ver, Inácio, apartamentos caindo aos pedaços, R$ 5.000 de aluguel. Eu falei, gente, como pode? E assim, difícil de achar. Os poucos que a gente achava. Então, vai muito da localização. Se a gente souber qual é a localização certa, você não fica com esse bloqueio. Você vai entender, o sacada é entender onde é que não vai ter vacância ou pouquíssimo chance que o risco, o risco de vacância é muito baixo. O risco, não é que não vai ter, é que o risco de vacância é baixo. Outra coisa é quando você tem um bom administrador, o administrador, por exemplo, troca ou prepara um imóvel para um novo locador muito rápido. Eu lembro que quando comecei, eu que administrava meus próprios projetos, eu demorava 1 mês e meio. Porque, claro, ou eu trocava um inquilino uma vez a cada 2 anos, 3 anos, então cada vez que trocava, tinha que procurar o pintor, procurar o entubador, procurar, então demorava um tempão. Hoje não. Hoje passo para o administrador, em 3 dias está pronto para ser alugado. O outro dia, entre que saiu e entrou um novo inquilino, demorei 15 dias, Vanessa, 14. Inclusive, demorei mais na aprovar o orçamento que a empresa me enviou do que no alugá-lo. Entendi. Bom. A Ana pergunta, funciona somente para imóvel na planta ou terreno e construção? A nossa especialidade aqui é ensinar você a investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Então, a gente não trabalha com terreno e construção de casa, é apartamentos, com intenção de investimento. E a segunda coisa aqui nós sempre trazemos investimento na planta ao início da construção, porque a gente quer aproveitar o período de maior valorização que é durante a obra. Por enquanto. Todavia, pode ser que em algum momento a gente traga algum empreendimento a pronta entrega, mas por enquanto ainda não. Né? Isso.
E para a gente finalizar, que a gente já passou da hora também, Inácio, não sei se tem algum que Sim, você super. selecionou. Aqui só aí, Jovansa, não sei falar teu nome. Jovanka. Jovanka, boa tarde, muito obrigado pela sua excelente informação. Obrigado você por ouvir nossas informações. Você não é obrigado. Aqui tem um cara que estava pedindo, Luciano, perguntando se ele precisa olhar as aulas. Olha, precisa, depende de você, cara. Se você não quer olhar, se você Acho que não ele quis posso te dizer assim, obrigar. eu acho que ele quis dizer assim que ele já está assistindo aqui com a gente, né? Mas Ah, tá. aqui é um complemento, até que eu respondi ele por escrito. Essas Ah, aulas tá. são um complemento. Tá bom. A aula oficial que vai virar a chave na sua cabeça, que vai mudar a tua vida, são as 3 aulas do workshop gratuito. Que aulas são essas? Estou perdidaça, Vanessa, perdidaço, não sei onde tá as aulas. Se você está dentro de algum dos nossos grupos de WhatsApp, você já deve ter recebido o link da aula 1, que já foi liberada segunda-feira, o link da aula 2, que foi liberado hoje. A aula número 3 vai ser liberada na sexta-feira, é a mais importante de todas. Não chegue lá sem assistir as outras aulas. Você não vai saber aproveitar essa aula 3, que é onde a gente fala pouco da oferta, tá? É isso aí, gente. Desculpa o atraso. Doido para almoçar. E a gente se vê, então, daqui a pouquinho. Amanhã, né? Nesse mesmo horário, para mais um tema apaixonante sobre os investimentos imobiliários. Vamos a conversar sobre o que está acontecendo em São Paulo, que está todo mundo querendo investir lá. O que tem lá que está interessante, que faz tão atrativo o investimento. Gente, vejo vocês amanhã. Não para de olhar e assistir essas aulas. Se já assistiu, assista de novo. É muito conteúdo, muito condensado. Tem muita coisa falada ali que você só consegue entender quando vê 2 ou 3 vezes aquele vídeo, tá? Beijos, Inácio, Vanessa. calma aí, um Oi. recadinho. Não existe pergunta burra, não existe pergunta boba. Pergunta. Vou abrir uma caixinha de pergunta lá nos stores. Vai lá e bota a boca no trombone, bota a boca no mundo, tá? E assiste as aulas 1 e 2. Se você está no Instagram, tem o link na bio. Se você está nos grupos do WhatsApp, já está o link lá. É isso, beleza? Show de bola? Beleza. Amanhã a gente tá aí. Beijo, beijo. Até. Tchau, gente.